Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado pela sua vida. É muito bom estarmos juntos em mais uma madrugada. Hoje é um dia tão especial, Quinta-feira Santa. Não é uma quinta-feira qualquer, é uma quinta-feira santa. Dia em que o Senhor instituiu a Eucaristia, a Santa Missa, o sacerdócio. Um dia muito especial. E que alegria a gente se encontrar nesta madrugada para rezar. Com alegria que eu quero acolher aqui o Tiago, que está conosco mais um dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Frei. É com alegria que eu quero acolher você que está em casa. Muita gente nos acompanhando pela TV Canção Nova. E é com muita alegria que a gente quer acolher hoje um presente de Deus. Quero acolher o meu bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom José Negre. Um bispo tão amigo do nosso rosário. Porque ele falou, é o dia dos padres. Eu preciso estar lá, quero estar lá, né? Para rezar. Interceder junto a Deus pelos sacerdotes. Dom José, bom dia. É muito bom ter o Senhor em mais um rosário com a gente. Bom dia, Frei. Bom dia, povo de Deus que está nos acompanhando. E nestes dias eu fui confessar em algumas paróquias. Eu tenho 240 padres na Diocese de Santo Amaro. Não são poucos padres diocesanos, religiosos. E o bispo é como um para-raio. Quando os padres se ordenam, são ordenados, o bispo coloca suas mãos em cima da cabeça, reza e invoca o Espírito Santo. Entre o padre e o bispo se cria uma espécie de sintonia, unidade, comunhão sacramental. Por isso que estou aqui hoje oferecendo os meus 240 padres e todos os padres do Brasil e do mundo inteiro, porque Jesus, quando instituiu a Eucaristia diante dos seus 12 apóstolos, entre os quais tinha Judas, tinha Pedro, tantos que traíram, né? Mas Jesus está pensando nos padres e bispos de sempre, até o fim dos tempos. Então é aqui que nós estamos, Jesus, te oferecendo estes padres pelos quais você rezou, ofereceu, Pai, a sua vida. Eles foram os primeiros que estavam lá contigo, mas hoje nós continuamos este mistério graças às tuas palavras. Fazei isto em memória de mim. Aqui está toda a santidade, toda a graça do mistério de um padre. Fazei isto em memória de mim. Vamos rezar no rosário de hoje sobre o sacerdócio, de forma especial, aproveitando a presença de Dom José aqui. E, portanto, vamos rezar sobre o sacerdócio. Então, você não vai ter aí no seu itinerário quaresmal, mas você vai escutando e vai rezando com a gente. E neste primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. O fim para o qual Deus instituiu o sacerdócio foi o de nomear na terra pessoas públicas para zelar pela honra de sua divina majestade e obter a salvação das almas. Santo Afonso Maria de Ligório. Um padre realmente pode salvar muitas almas com seu trabalho pastoral, com a sua dedicação. Ele é santo, ele se santifica para poder santificar os outros. Mas também é verdade o contrário disso. Se um padre se perde, arrasta uma multidão atrás de si. Se um padre dá escândalo, como já aconteceu na nossa igreja, muitos deixarão de acreditar por causa do escândalo que o padre deu. Mas se um padre é santo, se um padre procura santidade, porque a gente sabe que santos estão só no céu, mas não é verdade. Aqui na terra também tem muitos padres santos que se dedicam, que se oferecem, que dão a vida pelo povo.
pode levar muitas almas para Deus. Que língua humana ou angelical pode descrever um poder tão imensurável quanto o exercido pelo mais simples sacerdote na missa? O mais simples sacerdote tem tanto poder. Quem poderia imaginar que a voz do homem, que por natureza não tem poder nem mesmo de levantar uma palha do chão. Olha que interessante. A voz do homem que nem uma palha do chão consegue levantar, obteria pela graça um poder tão estupendo a ponto de trazer do céu para a terra o Filho de Deus. São Leonardo de Porto Maurício, um padre, ele só empresta seus lábios para Cristo. O padre diz: isto é o meu corpo, eu te absolvo dos teus pecados. Ele só empresta a voz para Cristo. Tem um poder imensurável o que um padre faz. Vamos meditar isto hoje, meus irmãos e minhas irmãs. O sacerdócio não é uma invenção da Igreja Católica, mas foi o próprio Cristo que nos deu, que instituiu, transferiu a autoridade para os sacerdotes. Belém. Eu te separei de outras pessoas porque você fosse meu. Levítico 20. Você é meu. Jesus hoje, na Eucaristia, nos repete estas palavras que já foram faladas no Antigo Testamento. Você não é de outras pessoas. Você não é de Satanás. Você não é das coisas mundanas. Você é meu. E Deus preza muito por aquilo que é seu. Deus ama o que é seu, o que lhe pertence. Rezemos para que os padres tenham esta consciência de não ser de ninguém a não ser de Deus. E se alguém se apropria desta propriedade de Deus, ele está tirando uma pessoa, um padre, um sacerdote, da vontade de Deus. O que é posse de Deus não se toca. O que pertence a Deus não se toca. Porque Deus, diz a Sagrada Escritura, é um Deus ciumento. Pois todo sumo sacerdote, diz São Paulo, tirado dentre os homens, é ordenado pelos homens nas coisas que pertencem a Deus, para que ele possa oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Santo Afonso Maria de Ligório. É para isso que o sacerdote é oferecido. É para isso que o sacerdote é consagrado, é ordenado para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O que seria do mundo sem os sacerdotes? O que seria do mundo? Rezemos por todos os sacerdotes. Enquanto a gente vai rezando este rosário, lembre-se do seu sacerdote, daquele sacerdote da sua paróquia. Ó sacerdote, você não é você mesmo porque é Deus. Você não é de si mesmo porque é servo e ministro de Cristo. Você não é seu porque é cônjuge da igreja. Você não é você mesmo porque é o mediador entre Deus e os homens. Você não é de si mesmo porque você não é nada, São Norberto. Interessante porque Jesus se serve de um nada para construir o seu reino. Jesus se serve de pessoas miseráveis. Ele escolheu os miseráveis. Ele escolheu os que não são nada. Se olharmos bem, a vida de um sacerdote não é diferente
Aliás, a alma de um sacerdote muitas vezes não é diferente da alma de um leigo. Ontem até o próprio Frei dizia que tem leigos que rezam mais do que padres. Isso é verdade. Mas, mesmo assim, pode ter todos os defeitos do mundo. Mas Deus o escolheu. Deus sabe que a pedra que foi descartada se tornou a pedra angular. Aquelas pedras que o mundo não quer, Deus quer para si. Deus quer para o seu reino. E continua São Norberto: o que então você é? Nada e tudo, ó sacerdote. Cuidado para que o que foi dito a Cristo na cruz não seja dito a você. Ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Triste, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Era a tentação que eles jogaram na cara enquanto ele estava morrendo na cruz. Mas Jesus nos salvou. Jesus salvou a si mesmo e a todos nós. Que Ele dê ao coração do sacerdote esta graça de saber que não é só ele que se salva, mas com ele muitas almas poderão se salvar. O poder do sacerdote é o poder da pessoa divina, pois a transubstanciação do pão requer tanto poder quanto a criação do mundo. São Bernardino de Sena. É muito poder que tem na mão de um sacerdote. É um poder divino. É um poder do alto. Ó sacerdotes, que grande dom recebemos do alto. E vamos ler o que São João Maria de Ligório nos diz. São Bernardo nos diz que tudo nos chegou por meio de Maria. E também podemos dizer que tudo nos chegou por meio do Padre. Sim, toda a felicidade, todas as graças, todos os dons celestiais. Tudo nos chegou por meio de Maria. Maria é a defensora dos padres. Maria é a advogada dos padres. Maria é aquela que não deixa o demônio, a serpente, tomar conta do padre. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos Nosso Senhor. Quem o colocou ali naquele tabernáculo? O padre. Quem foi que recebeu sua alma em sua entrada na vida? O padre. Bonito, lembra neste momento, diante de Jesus, quem te batizou? Qual foi o padre que te batizou? De quem se serviu Deus para te fazer entrar na vida de fé? Quem foi? Quem o alimenta para lhe dar forças para fazer a sua peregrinação? O Padre. Quem a prepara para comparecer diante de Deus, lavando aquela alma pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O Padre. Sempre o Padre. E se essa alma chegar à morte, quem a ressuscitará? Quem a restaurará a calma e a paz? Novamente o Padre. Você não pode recordar uma única bênção de Deus sem encontrar lado a lado com esta lembrança que foi o Padre. Lembre do sacerdote. Se você é casado, quem lhe casou, quem batizou, quem deu a primeira Eucaristia, quem foi o Padre que lhe acompanhou nessa peregrinação terrestre. De quem se serviu Deus para levar você no caminho da fé e da santidade? E agora você tem uma grande dívida, rezar por aquele Padre. Você tem uma dívida enorme diante de quem lhe proporcionou a graça do batismo, da Eucaristia, da crisma, do matrimônio, do sacerdócio. Você tem uma grande dívida. Portanto, oferece esta dezena pelos padres que acompanharam na sua vida até hoje. Eu sei por experiência
que o maior castigo que pode recair sobre um povo é um mau padre. É melhor deixar uma cidade sem padre do que enviar um indigno. Se Deus não me enviar homens verdadeiramente chamados, o próprio Deus deverá cuidar dos homens e das almas por meio de seus anjos. Um chamado é um dom de Deus, não deve trazer os indignos para o aprisco para destruí-lo em vez de cuidar dele. Santo Antônio Maria Claret. Obviamente ele está falando do mau padre, aquele que de fato não vive nada do seu sacerdócio. Não é aquele que, como Dom José falava, que tem as suas certas fraquezas, tem os seus limites. Não, o mau padre é aquele que vive mais para o reino do mal do que para o reino do bem. E eu convido você agora a gente rezar por estes, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus também tenha piedade deste povo, que Deus converta tantos sacerdotes que talvez estejam no mau caminho, seduzidos pelo mundo, seduzidos pelo demônio. Ó meu filho, pense que assim como a abelha, tendo reunido o orvalho do céu e os sucos mais doces da terra entre as flores, leva-os para sua colmeia, assim o sacerdote, tendo tomado o Salvador, o próprio Filho de Deus, que desceu do céu, o Filho de Maria, que brotou como a flor mais seleta da terra do altar, os alimenta com aquele pão de doçura e de todo o deleite. São Francisco de Sales. Quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Que mistério lindo. É o dia de hoje, né? É o dia de hoje. Se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdócio. Como a luz por trás da vidraça, como o vinho misturado na água. São João Maria Vianney. Aquele que não consegue ver Jesus no padre, na verdade lhe falta fé. Quem não consegue ver Jesus num sacerdote. É um homem. Eu não vou me confessar com um homem. Quantos caem nessa cilada? Eu não vou me confessar com um homem. Não vou na missa daquele padre. Quem não consegue ver Jesus no padre é porque está lhe faltando fé. Vamos rezar agora o nosso terço doloroso. Vamos nos unir às dores de Cristo. Ele que é o verdadeiro sacerdote, o único eterno sacerdote. Todo sacerdote é sacerdote nele. Vamos meditar o seu sacrifício por nós. Somos agora mais de 186 mil pessoas nessa quinta-feira santa. E neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. São João Eudes diz o seguinte: o digno sacerdote é um anjo de pureza de mente e de corpo, um querubim de luz e conhecimento, um serafim de amor e caridade, um apóstolo de zelo no trabalho e na santidade, um pequeno Deus na terra, um poder e autoridade, impaciência e benignidade. Ele é a imagem viva de Cristo neste mundo, de Cristo vigiando, orando, pregando, catequizando, trabalhando, chorando, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sofrendo, agonizando, sacrificando-se e morrendo pelas almas criadas para o seu imagem e semelhança. Vemos sacerdotes que estão passando pelo Getsemane. Diante disso, muitos se deparam diante de um dilema na própria vida: fazer a própria vontade ou fazer a vontade de Deus. E não esqueçamos uma parte muito bonita que passa no filme de Mel Gibson, A Paixão de Jesus Cristo, é que no Getsemane estava a serpente. Apareceu de novo. Depois da tentação do deserto, Satanás se retirou, diz o evangelista Lucas, para voltar na hora oportuna.
esta é a hora do demônio. Esta é a hora da serpente. Esta é a hora de Satanás tirar Jesus da vontade de Deus. E nesta hora também temos um grande risco de não estar acordados diante daquilo que Jesus quer nos falar. Os apóstolos dormiram. O sono é uma fuga. Os apóstolos não queriam aceitar que o próprio Mestre teria sido crucificado, teria passado por tudo isso. Portanto, dorme. Foge da realidade. Se isolam diante de um mistério tão profundo que estava acontecendo depois de ter recebido Jesus na Eucaristia. Agora, acompanhando ele até o Calvário, preferem fugir. Preferem não assumir a responsabilidade de morrer com Cristo. Dar a própria vida. A gente sabe que depois isso acontecerá com todos os apóstolos, quase todos foram martirizados. Mas naquela hora não entenderam o que estava se passando com Jesus. E não entenderam o que estava se passando na própria vida. Dormindo, fugindo, não acolhendo a vontade de Deus. Ainda pegando o gancho da ministração de Dom José sobre o Getsemane, o Senhor me coloca no coração que todo sacerdote vai precisar passar pelo Getsemane. Todo sacerdote vai precisar passar pelos flagelos. Todo sacerdote vai precisar passar pela coroação de espinhos. Todo sacerdote vai precisar passar pela paixão, porque ele é o próprio Cristo. E o Senhor me coloca agora que tem muitos sacerdotes nos acompanhando. Não é um, não é dois. Tem alguns sacerdotes nos acompanhando. Dentro dessas 170 pessoas agora, tem sacerdotes que estão rezando conosco e estão vivendo o seu horto. Estão vivendo o seu Getsemane. Estamos unidos, Padre. Neste momento tão difícil da sua vida, de tanta tentação, de tantas decisões que você tem que tomar. Nos unimos a tantos sacerdotes que agora estão nas suas casas paroquiais, estão agora conectados conosco. Olha o que São João Eudes diz nesse segundo mistério que contemplamos a flagelação de Jesus. O sacerdote é a luz dos que jazem nas trevas e na sombra da morte. O sacerdote é o destruidor do erro. Por que o diabo odeia tanto o padre? Porque ele é o destruidor do erro. Ele é o destruidor dos cismas. Ele é o destruidor das heresias. Ele é o conversor dos pecadores. O padre é aquele que converte os pecadores. O padre é aquele que santifica os justos. O padre é a força dos fracos. Quantas pessoas fracas vão até o sacerdote? O padre é a consolação dos aflitos. O padre é o tesouro dos pobres. É os pobres que recorrem ao sacerdote para pedir ajuda, amparo. O padre é a confusão do inferno. O padre é a glória do céu, o terror dos demônios, a alegria dos anjos, a ruína do reino de Satanás, o estabelecimento do império de Cristo, o ornamento da igreja. Por isso os padres precisam de oração. Por isso os padres precisam de intercessão. Por isso que nós precisamos não nos colocar na crítica aos sacerdotes, na murmuração contra os sacerdotes, mas precisamos ser o apoio dos sacerdotes. Nunca se esqueça disso. Seja apoio para o seu sacerdote. E não seja aquele que trabalha para destruir o teu sacerdote. Pai nosso. Frei, estava lembrando, enquanto você estava falando, que o monge lá dos Santos Anjos, do Mosteiro Santos Anjos, dizia que um padre, para não perder a própria vocação, precisa de 100 pessoas que intercedam por ele todos os dias. 100 pessoas que se oferecem todos os dias rezando por a Cristo.
para ele não perder a vocação, aquilo que você disse, reze pelo seu sacerdote. Apresente a Deus. Nós estamos aqui na frente de Jesus. Experimente fazer um ato que agora eu vou dizer para você. Veja na hóstia o rosto do seu Padre. Faça este esforço de ver aqui dentro Jesus, o rosto do seu Padre. É o próprio Cristo que Ele colocou no meio de nós. É Ele. O Frei dá risadas, porque o terceiro mistério sempre me cabe. Em todos os rosários, podemos ser 3, 4, 5 que rezamos. Quando chega no terceiro mistério doloroso, sempre cai para mim. Eu sei por que isso. Porque Deus quer tocar o meu coração. E neste mistério, lembrar os espinhos que ainda entram na carne de Jesus por causa dos escândalos. Ontem tivemos mais um padre suicida em Belo Horizonte. Não faz muito tempo, 2, 3 meses atrás, teve mais um em Minas Gerais, sempre em Minas Gerais. Não sei o que Deus quer de nós. Porque um padre pode chegar a tanto de tirar a própria vida. Então eu acredito que tem muitos padres que estão na agonia do próprio sacerdócio. Estão na agonia do próprio ser padres. Alguém encontra soluções drásticas, dramáticas, como até tirar a própria vida. Mas eu vejo nisso que Satanás é inteligente. Inteligente porque é velho, né? É a antiga serpente, se diz. Portanto, em tantos anos, aprendeu bem como desviar o povo de Deus. E os padres em particular. Portanto, eu gostaria neste momento, com a ajuda do Frei também, de erguer as nossas mãos e suplicar a Deus por estes sacerdotes que estão passando um momento de crise, desses sacerdotes que estão acorrentados pela serpente, pelo mal, desses sacerdotes que estão se deixando levar. O demônio sempre vem cobrar o seu dízimo. Era o Padre Léo que falava isso. Ele não se contenta de uma tentaçãozinha assim. De uma pequena tentação, depois vem o resto. Nós abrimos este terço, rosário, lendo aquela leitura bonita do padre da igreja que dizia que o padre é de Deus, é propriedade de Deus. Você é meu. Se nós cedermos nesse sentido para o mal, ele vai nos cobrar. Não deixa a gente em paz. Vai cobrar o dízimo. Você é meu. É uma luta entre Deus e Satanás. Você é meu, você me pertence. Você não é de Deus. Você é muito fraco para ser de Deus. Você é muito fraco para ser santo como Deus te quer. Você é meu. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, através das minhas mãos, através destas mãos consagradas, as mãos do Frei, estamos intercedendo
para que o Senhor possa quebrar todas as correntes do mal, para que o Senhor possa quebrar todas as correntes do demônio, sobretudo daqueles padres que têm uma segunda vida, daqueles padres que vivem com um pé em Deus e um pé no demônio, por aqueles padres que estão prestes a dar escândalos, por aqueles padres que perderam o sentido da própria vida sacerdotal, justamente tirada pelo mal que quer ver um padre se acabando. E eu te peço, Senhor Jesus, quebra tudo isso e traz todas as correntes aos pés da cruz de nosso Senhor. Que o sangue de Cristo corra para que os nossos sacerdotes e padres sejam libertos das tentações do demônio, do mal, da perseguição do mal, da perseguição do demônio, e que possam redescobrir, depois destas crises, a beleza de pertencer a Deus e não ao mal. E eu te peço, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, por esse dia que nós lembramos da última ceia da instituição do sacerdócio, eu te peço, Senhor Jesus, liberta os nossos sacerdotes das correntes malignas. Rezamos por tantos sacerdotes que estão carregando a sua cruz, a cruz da doença, a cruz da perseguição, a cruz da morte dos seus familiares. Quantas cruzes, incompreensões. Também o povo que está sofrendo com o seu sacerdote, ou por causa da sua doença, ou por causa de outra realidade. Senhor, ajuda-nos a carregar a cruz. São João Maria Vianney diz: ó, como o sacerdote é algo sublime. Se ele se apercebesse, ele morreria. Deus lhe obedece, diz 2 palavras e Jesus desce do céu. São João Maria Vianney. Amém. E o Senhor me coloca agora também neste mistério da Jesus carregando a sua cruz, de a gente rezar de forma especial pelos nossos bispos. Porque se os padres têm uma cruz pesada para carregar, a dos bispos é muito maior. É muito maior. Não tem comparação. Um padre cuida de uma paróquia, no máximo de algumas comunidades, mas o bispo abarca toda uma diocese. Só o meu bispo aqui, 4 milhões de pessoas tem que cuidar. Mais de 200 padres, mais de 100 paróquias. Todos os problemas chegam todos os dias nas suas mesas. Seus corações precisam tomar decisões todos os dias. O fardo é muito pesado. É muitas vezes até mesmo hoje um bispo tem que cuidar das leis eclesiásticas, mas também das leis civis. É tantas realidades. Por isso vamos colocar todos os nossos bispos. Aqueles que também estão com uma cruz tão pesada nas costas. Estão precisando de ajuda, estão precisando de oração. O Dom José pediu para olhar para a hóstia e pensar e ver na hóstia o seu padre. E eu queria que agora você olhasse para a hóstia e visse o seu bispo. E você pudesse rezar por ele. O meu não está nem difícil de ver, a gente está com ele aqui hoje. Mas você pode ver o seu bispo. Que talvez seja o nosso aqui. Muita gente de Santa Amaro nos acompanhando. Reze por Dom José. Mas reze pelo seu bispo, você que nos acompanha de tantos lugares do mundo. Me vem na mente, na cabeça, uma música. Porque diante da cruz de Jesus, só precisamos nos ajoelhar. Não tem raciocínio, não tem como pensar na cruz de Jesus. A cruz tem que ser contemplada. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá te abalar, nada poderá me abalar, nada poderá te derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. nada poderá me derrotar, nada poderá me abalar. Se eu estou com Cristo, se estou com Jesus, nada poderá me derrotar. Qualquer cruz será vitória se vivida com Jesus e para Jesus. Cada cruz que eu enfrentar na minha vida será como Jesus. Em nome dele eu vencerei. Não serei derrotado, porque ele é a minha força e vitória. Vamos rezar agora o nosso terço glorioso. Somos mais de 206.000 pessoas na presença do Senhor. Nesse dia da Eucaristia e do sacerdócio, quinta-feira santa. Vamos aproveitando este dia, aproveitar este momento. E no primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. E se a alma morrer, quem há de ressuscitá-la? O sacerdote. Quantas vezes você já morreu e o sacerdote te ressuscitou? Quantas vezes a gente já foi para o confessionário com a alma morta e saímos ressuscitados? Não há benefício algum que vos lembreis sem ver logo ao lado desta recordação a figura do sacerdote. O sacerdote tem as chaves dos tesouros celestiais. Por isso recorra ao sacerdote, ele tem a chave dos tesouros celestiais. É o procurador de Deus, é o ministrador dos seus bens. São João Maria Vianney. São João Maria Vianney. Só no céu compreenderemos a felicidade de poder celebrar a Santa Missa. Estamos nos mistérios gloriosos. Jesus quer nos ressuscitar neste momento e quer que nós vivamos com Ele para sempre. Ele quer-nos no céu. Ele está preparando para nós o caminho do céu. Nós não temos ideia de São João Maria Vianney, do que estamos realizando na terra. Só no céu teremos uma mínima percepção da grandeza, da felicidade, da alegria, de poder dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não sou mais eu que vivo, de São Paulo, é Cristo que vive em mim. Que Deus nos dê esta alegria, desde já aqui na terra, de sermos pessoas, padres, homens, mas com o coração de Deus. E Jesus, ele envia o Espírito Santo para ungir os seus padres. Os padres não agem no seu poder, os padres agem no Espírito Santo.
E junto com os apóstolos estava a Virgem Maria. Porque cada padre precisa caminhar com a Virgem Maria. O sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor. São João Maria Vianney. Unge agora, Senhor, cada sacerdote. Tantos sacerdotes que talvez estejam vazios, estejam fracos, desanimados, cansados. Envia agora, Senhor, o Espírito Santo e fortalece no dia de hoje, Senhor. No dia de hoje. Quando cada sacerdote hoje celebrar a missa da Santa Ceia. Que hoje, Jesus, os sacerdotes sejam renovados, que hoje o Espírito Santo seja derramado no coração de cada padre, que cada padre renove o seu amor à Eucaristia, à missa, ao seu sacerdócio. Hoje, Jesus, derrama uma graça especial a cada sacerdote. Justamente como você estava falando, Frei, eu penso que o padre realmente tem uma proteção especial de Nossa Senhora. Porque ela quer ver no Padre seu Filho Jesus. O Padre continua a missão de Jesus na terra. Portanto, Maria tem um amor, tem um carinho especial para todos os sacerdotes. E agora que ela continua lá no céu, mas aqui na terra também, tem mais este privilégio. Ela nunca celebrou uma missa, mas agora, através do Padre, ela pode participar deste sacrifício da Eucaristia. Tanto é que o Papa João Paulo II afirma na carta que ele escreveu sobre a Eucaristia, encíclica sobre a Eucaristia, que na hora do sacrifício, na hora em que Jesus oferece o pão e o vinho, naquela hora, diz o Papa, Jesus nos oferece a sua mãe. Portanto, Padre, como Cristo, oferece Maria através do seu sacrifício. Enquanto está morrendo na cruz, o Padre oferece uma mãe. Mulher, eis aqui o teu filho. Então, desta morte, que foi um parto, foi gerada uma nova maternidade em Maria. Não é mais a mãe de Jesus, é a mãe de todos nós. E hoje este sacrifício acontece graças a um padre que se oferece na cruz. Agora, eu lembro uma passagem da vida de São Francisco. Quando São Francisco estava meio cego, então ele não podia andar sozinho, porque já não enxergava mais, e pediu a um frei que o acompanhasse. E o frei dizia para ele onde que estavam indo, o que estavam fazendo e tudo mais, e tomar cuidado, que tinha os degraus para subir e descer e tudo mais. E um certo dia estava passando um sacerdote na frente de São Francisco. E o frei falou para ele: São Francisco, está passando aquele padre fulano de tal, etc, etc. Aquele fulano que tem uma mulher, aquele fulano que tem uma segunda vida e tal. E o São Francisco diz: agora você para, porque eu vou me ajoelhar. Mas, Frei Francisco, esse cara aqui é um cara que está dando escândalos para cá e para lá. Ele se ajoelhou, beijou os pés do padre, mas ele continua sendo Jesus aqui na terra. E pedia ao frei que todas as vezes que passasse um sacerdote, o avisasse que ele estaria se ajoelhando e beijando os pés, porque é Cristo na terra. O meu propósito é esse daqui: adote um padre. Nossa, que bonito. Adote um padre. Como eu falei, né, um padre precisa pelo menos de 100 pessoas para ele não perder a vocação, que intercedam para ele todos os dias. Adote um padre. E
Nem todo mundo adote o Frei, porque já tem muita gente que adotou ele, viu? Ele não precisa ser adotado. Você adote o padre que você vê que está com mais dificuldades em viver o seu sacerdócio. Um padre mais antipático. Aquele padre você tem que adotar. O padre que é bravo, um padre que, digamos assim, perde muitas vezes a paciência e tudo mais. Um padre que você não suporta. É ele que você tem que adotar. Hoje Jesus está pedindo esta graça. Logicamente, se um padre da sua paróquia, não é que tem que ser bravo mesmo, né? Mas um padre, mas se não tiver outros padres que você conhece e tal, mas sobretudo isso. E também, se não for padre, mas também que seja seminarista. Algum seminarista que você conhece, que está acompanhando e tal, né? Adote. Basta um. E por que não adotar um bispo também? Oba! Adote um bispo também. Os bispos são muito importantes. Adote um bispo. Olha, o solideu que está aqui na frente, aquele roxo, não é rosa, viu? É roxo. Este solideu está representando todos os bispos do nosso Brasil. Eu coloquei lá de propósito, para que Jesus olhasse para nós bispos, que temos uma tarefa muito importante e grande. Nós podemos elevar a igreja, mas podemos também derrotá-la. Derrotá-la não, porque Jesus falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão. Mas podemos também elevar muito mais a nossa igreja, com nossa responsabilidade. Amém. Meus queridos, quem pode se ajoelha agora para receber a bênção?